O
Prezados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desejo que as bênçãos de Deus, o nosso bondoso Pai, esteja no viver de todos. E que Jesus, o nosso amado Mestre, junto à Mãe Virgem Maria, junto à Santa Avó Rosa, ao Profeta Irmão Aldo, tragam bênçãos preciosas do alto céus a cada um de nós que aqui estamos. Meus queridos irmãos, estamos na Igreja Apostólica, a Igreja do Consolador, a Santa Avó Rosa, a Igreja do Profeta Irmão Aldo, a Igreja de Jesus, a Igreja do Reino dos Céus. Os nossos irmãos cantaram esse maravilhoso hino, com esse título maravilhoso também, Meu Destino. Meus queridos irmãos, quando viemos à igreja, viemos justamente buscar sabedoria, viemos buscar as bênçãos do nosso Deus, justamente porque, irmãos, vida da igreja, nós viemos buscar o nosso destino, que é os céus, e buscar a sabedoria para vencer as lutas, as dificuldades, os obstáculos de cada dia, aqui onde nós encontramos forças, para assim vencermos toda e qualquer dificuldade, porque aqui já se encontram muitos santos, anjos, profetas poderosos. Aqui já se encontra a Santa Avó Rosa, o Profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, Jesus, o nosso Deus, ou seja, todo o poder dos céus está conosco. Por isso, mais uma vez, que todos sejam muito bem-vindos. Convido, por gentileza, os que puderem, coloquem-se em pé. Vamos dar início à nossa santa reunião. Em sinal de reverência, oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, ó Pai bendito, mais uma vez, nós, seus filhos, encontramos reunidos na Tua Santa Igreja, esse tabernáculo santo, qual o Senhor concedeu a nós para nós nos reunirmos e prestarmos a Ti todo o nosso louvor, gratidão, reconhecimento por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por tanta paz, pela alegria, pela felicidade e também pelo bom entendimento que nos dá de poder vir a esta igreja buscar o alimento dos céus que o Senhor proporciona a nós através de reuniões como esta. Queremos agradecer também ao Mestre Jesus, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, ao Senhor Irmão Aldo, por esta bela oportunidade de estarmos reunidos e unidos uns aos outros, unidos aos céus, porque aqui já se fazem presentes muitos santos, anjos, que vieram com uma missão especial, de abençoar a cada um de nós que aqui estamos. Nesse momento estamos em oração, agradecendo por aqui termos chegado, agradecendo por esta reunião da qual nós iremos participar, agradecendo também pela mensagem que o Senhor enviou a nós, ó querido irmão Aldo, nesta oportunidade, justamente para nos ajudarmos a cada dia a ter mais fé, a ser mais amorosos, a ser mais destemidos e corajosos, e assim bem cumprir com tudo aquilo que prometemos à Senhora Santa Avó Rosa, ao Senhor Irmão Aldo, ao Reino dos Céus, de bem servir esta obra da Igreja Apostólica, de ser obediente, consagrado e fiel. Por isso aqui estamos para aprender a cada dia mais, ouvindo estas lindas mensagens e guardando no profundo da nossa alma, para que possamos sim estarmos sempre em obediência e consagração, justamente fazendo a vontade de Jesus, a vontade da Mãe Virgem Maria, a vontade do Consolador, a Santa Avó Rosa, do Profeta Irmão Aldo, que precisa de um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo consagrado, obediente e fiel, justamente para divulgar o bom nome desta Santa Igreja, o nome da Santa Avó Rosa, o nome do Irmão Aldo, para que o mundo creia que realmente Jesus aqui está, que a sua segunda vinda já se deu, e a Igreja Apostólica é a igreja que representa a segunda vinda de Jesus, através do Consolador, a Santa Avó Rosa, através do Profeta Irmão Aldo. Por isso, primaz, essa tua bênção para todo o transcorrer de nossa santa reunião. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui vieram, que aqui estão. Abençoa aqueles também que por um motivo justo aqui não poderão estar, mas que estando lembrando desta reunião, que a tua graça, o teu amparo e a tua proteção com eles esteja. Abençoa todo o trabalho também dos nossos irmãos coristas, músicos, regentes, que esses hinos que eles irão apresentar chegue até o trono do Senhor, ó Pai, e o Senhor, com muita alegria, com muita satisfação, abençoe a nossa santa reunião, o trabalho do púlpito,
Entrego tudo nas tuas mãos também, irmão Aldo, nas mãos da Senhora Santa Ava Rosa. Por isso, em teu nome, em nome da Senhora Santa Ava Rosa, eu declaro a mesma iniciada para louvar, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos têm seus lugares, poderão se assentar. Iremos cantar todos juntos alguns hinos do nosso cenário, iniciando pelo número 89, Proteção Celestial. De número 102, Meu Coração Pertence. Para encerrarmos esta primeira parte, de número 110, A Santidade desta Igreja. Nossa palavra é
sequência, nós vamos ouvir os nossos irmãos do coral. Irão apresentar o hino de número 73, Jornada Feliz. Amém. Meus queridos irmãos, nós devemos passar para a parte das contribuições, uma parte que é muito importante na obra da Igreja Apostólica.
Irmãos, observem que a letra deste hino mostra a nós que nós estamos seguindo a nossa jornada. E a nossa jornada, o destino dela é os céus. Mas observem que em nossa jornada nós não estamos sozinhos. Nós estamos caminhando com a Santa Avó Rosa, com ele, irmão Aldo. Estamos caminhando com todo o poder dos céus. E justamente o contribuir, meus queridos irmãos, é preciso e necessário para que outras almas, outras pessoas, a humanidade de um modo em geral, que venha a crer, que venha a aceitar a doutrina desta igreja, a disciplina da mesma, os ensinamentos que recebemos dos céus através da Santa Avó Rosa do irmão Aldo. Se eles também quiserem assim aceitar, querer prosseguir conosco nesta jornada, eles também assim poderão herdar os céus. Meus irmãos, a nossa oferta, a nossa contribuição é importante para isso. Para que a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, leve até essas pessoas boas, humildes, de um bom coração, a mensagem de fé, de esperança, para que eles também sejam convertidos, convencidos a esta fé apostólica, mostrando a eles o quanto é bom viver com Deus, o quanto é bom estar com Deus. Porque observem, meus queridos irmãos, a humanidade de um modo em geral diz amar a Jesus, diz crer em Jesus, mas muitas vezes, da maneira como andam, como vivem, meus queridos irmãos, nada tem com Jesus, nada tem com Deus. Ao contrário, estão afastadas de Deus. E a Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, tem proporcionado a toda criatura esta aproximação de Deus, estar próximo de Deus, poder gozar de todo o poder que há nesta igreja. Porque esta igreja, meus queridos irmãos, ela foi restaurada por Jesus. Nesta igreja, cumpriu-se as promessas dele, Jesus, de nos enviar, de nos dar um Consolador. Nesta igreja, se cumpriu a promessa de que Jesus falou que haveria um só rebanho, um só pastor. Justamente contribuir a divulgar à humanidade de um modo geral as promessas dele, Jesus, que já se cumpriu em nosso meio. É mostrar à humanidade que tanto espera a vinda de Jesus, que para nós ele já voltou, ele conosco está. Justamente porque, irmãos, porque o Consolador, a Santa Avó Rosa, viveu conosco no seu ministério terreno de 16 anos, e hoje em Espírito e Verdade ela conosco está muito mais atuante. Mostrar à humanidade que o pastor do qual Jesus se referiu, viveu conosco em seu corpo físico 44 anos, à frente desta obra, a obra da Igreja Apostólica, e hoje nos céus, com todo o poder e autoridade, dirige e governa esta igreja, arrebanha um povo para Deus. E o desejo da Santa Avó Rosa como Consolador e dele, Santo Irmão Aldo, como Supremo Pastor, é colher muitas e muitas almas preciosas para que venham fazer parte deste rebanho, o rebanho do Consolador, do profeta Irmão Aldo, que venham fazer parte da grande família apostólica, que somos nós, que venham gozar da paz, alegria, felicidade da qual nós gozamos, que venham eles também ter o entendimento e a sabedoria que a Santa Avó Rosa concede a nós dia após dia. Então observem que a nossa contribuição é muito importante. Queria fazer a leitura da mensagem das contribuições, do qual mostra a nós o quanto a igreja precisa do nosso amor, da nossa dedicação. Boletim Interno Oficial, número 3.517. São Paulo, 10 de setembro de 2022. Ofertas para a Igreja Apostólica. Com o objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta Igreja Apostólica,
Contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos a missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja, que precisa ser realizada para buscarmos almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tivesse um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, se não tiver um governo de Deus, dos céus, ali a impor limites e regras para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade, e sua vida será vazia e sem fundamento. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor para nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Irmão Malto, juntamente com o Mestre Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com o seu Criador, para ser feliz e abençoado. Esta é a missão de nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecemos a Deus e aos seus santos e anjos. Vamos fazer nossas ofertas para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade e para salvar milhares de almas para Deus, seu reino e sua glória celestial. Não deixem de ajudar a igreja por nada deste mundo, e não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer. Façam a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar a cada um segundo suas obras, conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva, e comentou que ela dera muito mais que os outros, que tinham dado apenas o que lhes sobrara. Mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos. Por isso, seu ato ficou registrado para nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor pela obra de Deus na terra. Nós da direção da igreja lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração e desejamos as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Maldo, primaz e pastor deste rebanho. Meus queridos irmãos, aí está este apelo de contribuição, do qual o irmão Aldo muito se alegra com cada um de nós, que assim temos feito as nossas contribuições, para que a nossa igreja venha a crescer a cada dia mais, para que muitas e muitas almas preciosas para o reino do céu sejam alcançadas. Observem, meus irmãos, o tempo passa muito rápido, e há muito trabalho a fazer. Há muito que nós divulgarmos o nome desses poderosos santos, justamente porque a humanidade está carente, a humanidade está sedenta da graça de Deus. E observe, meus irmãos, divulgando o nome desses poderosos santos, estamos ajudando o reino dos céus na salvação de almas. Mas observem, uma grande parte muitas vezes não irá vir à igreja apostólica por amor, mas muitos ainda virão pela dor, buscar o alívio para o seu sofrimento. E a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, é nessa hora que eles irão fazer com que muitos se convertam a esta fé apostólica, porque irão encontrar este alívio para o seu sofrimento, irão encontrar o bálsamo tão esperado para a sua dor. Então nós devemos aproveitar esta oportunidade, divulgando o nome dos nossos poderosos santos. Convido por gentileza que curve a sua cabeça e fazer uma breve oração consagrando as contribuições. Querido e amado Deus, nosso eterno Pai,
nós iremos contribuir neste momento para a obra gloriosa da Tua Santa Igreja na terra, justamente porque é preciso, é necessário continuar esse trabalho do qual a Senhora Santa Avó Rosa, junto com Jesus, a Mãe Virgem Maria e o Santo Irmão Maldo, vem realizando na terra a salvação de muitas e muitas almas preciosas para o reino dos céus, o preparo espiritual da Tua Santa Igreja também, para que cada um de nós estejamos a cada dia aprendendo mais e mais dos mistérios do reino dos céus. E tudo isso precisa do recurso financeiro, precisa do esforço de cada um de nós, precisa da nossa oferta espontânea e generosa. Querido Primaz, Santa Avó Rosa, aceite nesse momento as ofertas, as contribuições de nós, seus filhos na terra, e envie santos e anjos para cuidar de cada um de nós, cuidar do trabalho, da saúde, dos estudos, visitar o nosso lar e derramar chuvas de bênçãos preciosas do reino dos céus. Por isso, irmão Maldo, entrego nas tuas mãos, nas mãos da Senhora Santa Avó Rosa, essas ofertas ungidas, consagradas para a expansão e o crescimento desta obra tão gloriosa da Igreja Apostólica. Amém. E fazer a leitura de um aviso. Eleição e política na Igreja. A Igreja Apostólica não se envolve com política e nem com partido ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para escolherem o melhor candidato para governar o seu estado e nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficarem discutindo e apostando entre irmãos ou membros do ministério, e principalmente no ambiente da igreja, sobre um ou outro candidato. Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas, e muitas vezes acabam se envolvendo e ainda compartilham com outros irmãos ou amigos mensagens com informações falsas. Portanto, muito cuidado com a sua imagem e o seu ministério. Lembrem-se que o voto é secreto e individual. A igreja é um local sagrado e devemos respeitá-la. Esse é o aviso que está contido no boletim. Dando sequência à nossa santa reunião, vamos ouvir a orquestra. Quero apresentar o hino que tem o título A Luz Gloriosa.
Muito bom, meus queridos irmãos. Na sequência, nós vamos ouvir com o coral o hino de número 243, Vinde a mim. Amém. Meus queridos irmãos, vem passar para a parte da mensagem.
Temos para este final de semana duas belas mensagens. Hoje nós iremos trabalhar na primeira mensagem, que tem o título Amar a Disciplina Apostólica e Dar Valor ao Voto do Batismo. Estimados irmãos e irmãs, Deus, nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, uma disciplina justa e dos céus, que nos moraliza, nos ajuda a termos mais santidade e a sermos perfeitos aos olhos de Deus e dos seus santos, que muito nos honra diante dos homens e da sociedade. Lembrem-se de que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios de fé desta Igreja Apostólica e que ambas se completam, a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus Pai para seus filhos e filhas, visto que sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado, para contar sempre com todo o poder, e amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao longo de sua vida e no seu viver cotidiano. Portanto, a disciplina é o bom costume, a boa educação e é a prática das virtudes que exige da pessoa um severo governo de si mesmo em ser correto, justo com o seu semelhante, com a igreja, com a família e com o seu modo de viver e de se apresentar, que honre o nome de nossa igreja diante de todas as pessoas que o conheçam. Saibam que aqueles que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de bom viver e boa apresentação de verdadeiro Filho de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram, pois prometeram ser fiéis a Deus, a Jesus, ao Divino Espírito Santo, à Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Entretanto, alguns querem viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinadas nesta igreja, deixando de lado o amor e o interesse pela disciplina que nos foi legado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Não estão procedendo bem, pois estão lutando contra estes santos de Deus em favor da derrota da Igreja Apostólica, a Igreja que veio dos céus e que é o caminho da salvação. Igreja que, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo, ensina os bons princípios e as regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que, um dia, possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Se queres ser muito abençoado, sejas fiéis e cumpra o voto que fizeste ao se batizar, e assim agradarás a Deus e aos seus santos, que muito nos amam e querem o nosso bem. Observe, meus queridos irmãos, esta linda mensagem: amar a disciplina apostólica e dar valor ao voto do batismo. E justamente o que a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, é justamente o que ele, Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor, do qual Jesus se referiu. Justamente é isso que eles têm ensinado ao longo dos 68 anos da existência de nossa igreja. Amar a nossa disciplina. E todos aqueles que se submeteram ao batismo de livre e espontânea vontade fizeram um voto. Mas observem, este voto foi feito para Deus, para Jesus, para a Mãe Virgem Maria, para Santa Avó Rosa e Irmão Aldo. E precisa cumprir o voto que fizeram. Nenhum de nós fomos nos batizar obrigados. Mas quando tomamos esta sábia decisão, justamente porque
estávamos entendendo e compreendendo a vontade soberana do nosso Deus em relação a nós, seus filhos na terra. E observem, a disciplina de nossa igreja, ela veio dos céus, por ordem dele Jesus. Foi ele, Jesus, que assim implantou a disciplina na igreja apostólica através da Santa Rosa. Ele, Jesus, falou a ela, Santa Rosa: eu quero que o meu povo viva desta maneira. Justamente porque, irmãos, Jesus sabia que por se multiplicar o pecado, a igreja apostólica precisava de uma disciplina pura, justa e sensata, justamente para preparar filhos para Deus, justamente para tornar o povo apostólico, a igreja apostólica, diferente das demais organizações religiosas, para que o povo apostólico fosse um povo diferente, um povo que tem regras, disciplina que vem dos céus, ou seja, ensinamentos de Deus, do qual, através da disciplina, através da doutrina da igreja apostólica, tem preparado os santos para morar, viver eternamente com Deus. Mas observem, meus queridos irmãos, que a disciplina da igreja apostólica não é brincadeira. E quando falamos em disciplina, não estamos falando somente na maneira de nos vestir, não estamos falando somente na roupa, mas devemos ser disciplinados em tudo, na maneira de falar, de se comportar perante a sociedade, na maneira de nos apresentarmos e também na maneira de nos vestirmos. Por quê, irmãos? Porque nós, povo apostólico, representamos todo o poder dos céus, porque a igreja apostólica é a extensão do reino dos céus na terra. E lógico está que nós estamos a representar a igreja apostólica. Então, quando Jesus implantou na sua igreja uma disciplina, foi justamente para moralizar, para formar um povo para Deus, porque esta sempre foi a vontade do nosso Deus, de ter um povo na terra que ele pudesse chamar de seu. Desde a criação da raça humana, desde o primeiro casal, este é o desejo do nosso Deus, de ter na terra um povo que seja inteiramente seu. Mas para esse povo ser realmente de Deus, para Deus poder chamar esse povo de seu, precisa esse povo ser disciplinado. Precisa esse povo em tudo cumprir com as regras de um bom viver de um filho de Deus. Porque tudo que temos vem dos céus para nós. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele é o nosso Pai. Mas nem por isso Ele, sendo o nosso Pai, tendo todo o poder e autoridade sobre a criatura humana, Ele não nos obriga a nada. Mas Ele nos mostra as condições das quais nós precisamos viver nesta terra, para que Ele possa conceder a nós o direito de, findando a nossa vida terrena, morar, viver eternamente nos céus. E observem, meus queridos irmãos, que o amor dele, nosso Deus, o nosso Pai, é imenso. Que não bastava ter enviado profetas poderosos, Ele enviou também para nós o seu próprio Filho. Justamente, irmãos, para nos dar exemplo de inteira submissão à vontade de Deus, do qual Ele, Jesus, deixou a glória do Pai e veio a este mundo, nasceu, viveu como um ser humano normal, um ser humano qualquer aos olhos de muitos, mas ali estava todo o poder dos céus representado sobre Ele, Jesus. E observem que poucos
foram os que creram. Mas ele nos deixou belíssimo exemplo de submissão à vontade de Deus. E é nesta mesma maneira que nós precisamos viver, em inteira submissão à vontade de Deus. Deixou para nós também um exemplo belíssimo de quando, indo até o Rio Jordão, na presença de São João Batista, pediu o batismo. Mas, irmãos, ele não tinha pecado algum, mas para mostrar a nós esse exemplo belíssimo, do qual nós precisamos assim se submeter, do qual nós, uma grande maioria que aqui está, já se submeteu ao batismo, prometendo justamente morrer para o mundo, para o pecado, e viver somente para Deus, ou seja, uma nova vida. Justamente, irmãos, é isso que precisamos cumprir. Como aqui está mostrando muito claramente, amar a disciplina apostólica e dar valor ao voto do batismo. Porque, irmãos, quando prometemos viver somente para Deus, deixar de todo o pecado, de todo o erro, é um voto que precisa ser cumprido até o final de nossa vida na terra. Mas quando algumas pessoas, muitas vezes, começam a amar as coisas do mundo, as coisas que não agradam a Deus, está quebrando este voto que fez, está esquecendo do que prometeu, e está esquecendo para quem prometeu. Prometer para Deus não é brincadeira. Justamente porque, irmãos, quando nascemos, foi-nos dado um livro da vida, onde ali está relatado todos os nossos atos, do qual nós teremos que prestar conta do mesmo, quando assim formos chamados pelo nosso Deus. E o nosso Deus é de um amor, de uma bondade sem igual. Mas também, irmãos, Ele é justo, porque Ele deixa nós plantar tudo aquilo que queremos. Mas na sua justiça, nós teremos que colher tudo aquilo que plantamos. Então observem que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, o reino dos céus, tem muito lutado pela obra da Igreja Apostólica, tem muito lutado por cada um de nós apostólicos, justamente nos orientando, nos alertando, nos mostrando como nós precisamos viver na terra, como verdadeiros apostólicos e filhos de Deus, desviando do pecado, desviando de toda a maldade e iniquidade, desviando das modas deste mundo, do mundanismo, justamente porque, irmãos, a disciplina da Igreja Apostólica custou muita luta, muito sacrifício dela, Santa Avó Rosa, para implantar a mesma. Muitos dissabores ela passou, calúnias, injúrias. Por quê, irmãos? Porque alguns não aceitaram a disciplina apostólica. Como nos tempos presentes, alguns não têm aceitado a disciplina da igreja. E muitas vezes tem muito desagradado a Deus. Mas também muitas vezes não tem pensado. Não tem colocado o seu subconsciente a pensar de que está vulnerável ao poder do mal, de que está desprovido da graça de Deus, de que a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, os santos e anjos dos céus, não pode estar na sua companhia, justamente porque está em desacordo com a vontade de Deus, está em desobediência. Observe, meus queridos irmãos, como esta mensagem ela é belíssima, quando nos mostra, estimados irmãos e irmãs, Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, uma disciplina justa e dos céus.
que nos moraliza e nos ajuda a termos mais santidade e a sermos perfeitos aos olhos de Deus e dos seus santos, que muito nos honra diante dos homens e da sociedade. Observem, meus irmãos, que alegria, que felicidade para aquele que vive em obediência e consagração. Que felicidade para aquele que cumpre fielmente o voto do seu batismo, que cumpre fielmente o que prometeu a Deus. Observem, é perfeito aos olhos de Deus e dos seus santos. E também muito honra o nome da Igreja Apostólica, o nome de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, nos tempos presentes da Santa Val Rosa e do irmão Aldo, na presença dos homens e da sociedade. Sabe por quê, irmãos? Porque somos diferentes. Porque as pessoas sentem um grande prazer, um grande contentamento em estar ao nosso lado. Porque ali está santos e anjos a nos proteger. Ali está as virtudes dos céus a envolver aquele Filho de Deus. Ali está aquela luz a brilhar com uma intensidade sem igual. E as pessoas veem em nós algo diferente, algo prazeroso. E muitas vezes lançam uma pergunta: você é religioso? De que igreja você é? Meus queridos irmãos, uma bela oportunidade para mostrar o grande poder desta igreja, uma grande oportunidade para falar em nome da Santa Val Rosa, do irmão Aldo, para mostrar quem somos, para mostrar que a Igreja Apostólica, ela veio dos céus, para mostrar a esta humanidade, a sociedade onde vivemos, o grande poder que aqui está, que está sendo oferecido não somente a nós, mas a todos os bons e humildes de coração. Observem, lembrem-se que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios de fé desta Igreja Apostólica, e que ambas se completam, a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus Pai, para seus filhos e filhas, visto que sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado, para contar sempre com todo o poder e amparo da Santa Val Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao longo de sua vida e no seu viver cotidiano. Observem, irmãos, que são conjuntos de regras que a Igreja Apostólica proporciona a nós, que nos aproxima de Deus, que nos torna perfeitos, que faz com que a nossa vida seja aprovada, não somente perante a sociedade onde vivemos, mas aos olhos de Deus, aos olhos dele Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Val Rosa e do irmão Aldo. E estamos nós valorizando o precioso sangue derramado por ele, Jesus, na cruz por nós. E estamos dando valor à sua igreja, a Igreja Apostólica, que foi restaurada justamente, irmãos, para trazer a nós os mistérios do reino dos céus, para revelar a nós a vontade soberana do nosso Deus. Observem, na Igreja Apostólica, nós temos tudo, não nos falta nada. Muitas vezes, irmãos, o que precisa haver de nós é mais humildade, é pedir mais sabedoria, é pedir mais fé, é pedir mais entendimento. Justamente porque, irmãos, para poder viver e praticar tudo que o nosso Deus pede a nós, porque em troca de tudo isso, Ele oferece a nós o direito de viver eternamente nos céus, no paraíso, sobre a graça, o amparo e a proteção dos santos e anjos, aonde lá iremos viver eternamente, aonde lá iremos conhecer Jesus, onde iremos conhecer a Mãe Virgem Maria,
onde iremos ter o prazer de conhecer Santa Val Rosa, Espírito Consolador, onde iremos nos encontrar com ele, Santo Irmão Maldo, o nosso Supremo Pastor, do qual nós o conhecemos, beijamos as suas mãos, recebemos as suas bênçãos e continuamos recebendo as suas orientações, os seus conselhos sábios, como um verdadeiro Pai, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade. Observe, meus queridos irmãos, que ele, Santo Irmão Maldo, através dessa mensagem, é muito claro e objetivo conosco. Saibam que aqueles que não estão obedecendo à nossa disciplina, como regra de bom viver e boa apresentação do verdadeiro Filho de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram. Observem o que Jesus falou: aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante ao meu Deus, ao meu Pai que está no céu. É isso que queremos? É para isso que aqui estamos? Não foi para isso que fomos chamados, escolhidos? Porque estamos aqui não é por acaso, mas cada um de nós que aqui está foi chamado e escolhido. E o que Jesus falou? Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e dê frutos. Mas ele nos advertiu que este fruto permaneça. Observe, meus queridos irmãos, é este fruto da obediência, da submissão a Deus, que precisa permanecer em nosso coração. Precisamos lutar constantemente para o bem da Igreja Apostólica, para o bem desta obra. Sabe por quê, irmãos? Se assim não fizermos, estamos lutando contra Deus, contra Jesus, a Mãe Virgem Maria, contra Santa Val Rosa, Irmão Maldo, contra os santos dos céus, que lutam para salvar, que lutam para conceder à criatura humana o reino dos céus. E todo aquele que não dá um bom testemunho, todo aquele que não é obediente, que não é consagrado e fiel, está lutando contra Deus. E isto é perigoso. Muitas vezes a pessoa fica pensando que Deus é bondade, amor, Deus tem misericórdia. Eu estou pecando, mas eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar. São Pedro não perguntou para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E o que Jesus falou? Não te digo até 7 vezes, até 70 vezes 7. Tem muitos que estão pensando assim. Mas observe, irmãos, que a somatória, muitas vezes, de pecados, é um perigo muito grande. E nós temos doutrina e disciplinas perfeitas. Somos orientados diretamente pelo nosso Deus. A partir do momento que o Santo Irmão Maldo e a Santa Val Rosa subiram aos céus, vitoriosos, a Igreja Apostólica é dirigida pelos céus. Então nenhum de nós pode pensar que Deus é bondade, é amor, é misericórdia. Sim, Ele é. Mas Ele é justo. E nenhum de nós tem o direito de, com todos os ensinamentos que temos, nenhum de nós tem o direito de estar no erro, de fazer errado e pensar: eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Não pense assim. Mas ao contrário, devemos nos esforçar dia após dia para viver e praticar a doutrina e principalmente a disciplina desta igreja. Devemos viver e praticar dia após dia o que o Santo Irmão Maldo e a Santa Val Rosa tanto lutaram, com mão forte e corajosa, para deixar este legado tão importante para nós, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina, do qual nos torna diferentes da humanidade. Observem, eu falei diferentes, eu não falei melhor. Nenhum de nós é melhor do que os outros e nem do que a humanidade,
mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para que o mundo veja em nós pessoas diferentes, ou seja, pessoas de Deus, aonde os santos e anjos têm o prazer de estar, aonde Jesus, a Santa Valrosa, o irmão Maldo, pode nos contemplar no meio deste mundo de trevas de escuridão, a nossa luz, o brilho de nossa alma, refletir e dar a muitos um bom testemunho de verdadeiro apostólico, de apostólico fiel, mostrar ao mundo que é possível sim viver nesta terra, mas já ser pertencente ao reino dos céus. Observe, meus queridos irmãos, amar a disciplina e dar valor ao batismo, esse deve ser o nosso objetivo até o fim de nossa jornada na terra. Amém. Irei fazer a leitura da outra mensagem, somente irei ler a mesma e amanhã iremos meditar nela. O preparo da Santa Valrosa como Espírito Consolador. A vinda de Jesus, o Filho amado de Deus, a esta terra, teve como objetivo salvar a humanidade do domínio do pecado e levá-la a retomar a sua origem, que é buscar a santidade, assim como fora criada, a imagem e semelhança de Deus o Pai e dos anjos da glória celestial, para viver ainda nesta terra com humildade e um coração puro de bondade, mansidão e longanimidade. Esse foi o objetivo da vinda de nosso Senhor. Houve a necessidade de que Jesus viesse como Redentor e Salvador, pois embora criada pura e santa, a semelhança de Deus Pai, a raça humana caíra sob o domínio do pecado e se tornara escrava do espírito do mal. Assim, Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisou dar sua preciosa vida para resgatar os bons e humildes de coração do pecado e da servidão do mal. Para isso, ensinou sua doutrina aos homens e mulheres de boa vontade e os chamou para que deixassem o pecado e viessem para a luz da verdade, para que pudessem alcançar a redenção de sua alma e se santificar, para viver somente para Deus e não mais para o pecado. Com o seu precioso sacrifício e com sua doutrina, o Divino Mestre alcançou o seu objetivo, tanto que, de início, grande quantidade de almas o aceitaram e foram levadas para os céus. Porém, com o passar dos anos, a fé e o interesse das pessoas pela obediência aos mandamentos e ensinos de nosso Senhor, pela santificação da alma e pelo amor a Deus e ao próximo, foi perdendo importância, dando lugar ao pecado, que voltou a dominar muitos corações que antes criam em Jesus. Isso aconteceu porque, com a multiplicação da iniquidade, o pecado tomou conta de grande parte da humanidade, que voltou a ser dominada pelos maus sentimentos e pela maldade. Acontece que Jesus já havia alertado a esse respeito, conforme registrado no Evangelho de São Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino dos Céus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Assim sendo, a missão de reconduzir a criatura humana à condição na qual fora criada, pura e sem pecado, seria cumprida pelo Espírito Consolador prometido por nosso Senhor e pelo trabalho da igreja que ele formaria. Foi por isso que Jesus profetizou dizendo: o Espírito da verdade convencerá o mundo, ou seja, os humildes de coração, do pecado, da justiça e do juízo. Séculos se passaram e chegou o tempo em que Jesus pôde cumprir sua santa promessa. Ele formou a Santa Valrosa e a preparou para ser a coluna e o baluarte da verdade, o Espírito Consolador prometido. Essa foi outra maravilhosa obra de Jesus, para a qual ele contou com a participação de sua bendita mãe, Maria Santíssima, e dos santos apóstolos,
pois unidos colaboraram ativamente com o ministério terreno da Santa Avó Rosa, que durante 16 anos foi preparada por Jesus, ao mesmo tempo em que foi formando e santificando a Igreja Apostólica. Porém, o que é maravilhoso e inédito na história da formação de santos para o nosso Deus foi a maneira que Jesus usou para preparar a Santa Avó Rosa, capacitando-a para que, ao findar sua vida na terra, ela tomasse posse imediata de seu galardão, de servir a Jesus e ao Pai Celestial, tanto nos céus quanto na terra, em espírito e em verdade. Esta santa nova e poderosa não necessitou de um estágio nos céus para ser preparada e um dia voltar a exercer um ministério para Deus, à semelhança dos demais santos formados nesta terra. No caso da Santa Avó Rosa, não houve interrupção no seu ministério, pois assim que chegou aos céus, galardoada como Espírito Consolador, retornou vitoriosa, cheia de poder e esplendor, como a grande bênção concedida por Deus Pai para seu povo e para os humildes de coração que viessem a crer nesta santa poderosa. Logo após subir aos céus, ela já se manifestou ao irmão Aldo e com grande esplendor, ao lado de Maria Santíssima, passou-lhe as primeiras orientações sobre como dominar a situação na qual nosso povo se encontrava, sem a presença física dela, preocupado com a situação da igreja. Assim, sob o poder e a orientação dela, a situação foi controlada, e desde então ela passou a dirigir e orientar o irmão Aldo em todos os assuntos necessários ao governo da igreja. É oportuno destacar que durante o período em que a Santa Avó Rosa estava sendo preparada por Jesus, por diversas vezes ele levou o espírito dela até os céus, onde além de lhe falar a respeito dos mistérios de Deus, muitas coisas maravilhosas da região celestial e do universo foram-lhe mostradas. Por muitas vezes, Jesus a deixou em companhia de Maria Santíssima e dos santos apóstolos. Daí ela foi aprendendo coisas importantes com a mãe de Jesus e com os santos apóstolos sobre o ministério de nosso Senhor Jesus nesta terra. Já era grande sua sabedoria e seu interesse em aprimorar seus dons, a fim de bem cumprir tudo quanto Jesus dela necessitava. Ao mesmo tempo, a Santa Avó Rosa preparava o irmão Aldo para ser o seu representante e sucessor no governo da igreja. Através dessa Santa Gloriosa, o Divino Mestre cumpriu a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. No transcorrer do ministério do irmão Aldo, ele e a Santa Avó Rosa batalharam ao lado de Jesus e da Virgem Maria para manter a nossa igreja como coluna e baluarte da verdade, e igreja do Santo Consolador. Toda honra, glória e louvor sejam dedicados à Santa Avó Rosa por sua relevante missão de Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Meus queridos irmãos, aí está mais uma mensagem da qual nós iremos trabalhar na mesma na reunião de amanhã. Antes de encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir com os nossos irmãos do coral o hino que tem o título O Joio e o Trigo. Observem atentamente a letra deste maravilhoso hino, do qual mostra a nós como que o nosso Deus quer que nós, seus filhos, assim vivamos nesta terra.
Muito bem, meus queridos irmãos, maravilhoso hino. Agora observe, meus queridos irmãos, a semelhança de um bom agricultor. Ele separa somente os frutos bons. Assim é o nosso Deus, assim é Jesus, a Mãe Virgem Maria. Assim é a missão da Santa Vó Rosa, do profeta Irmão Aldo. Separar somente os bons, os humildes, somente aqueles que aceitam Jesus como o seu Salvador. Somente aqueles que aceitam a Mãe Virgem Maria como a sua bendita mãe. Somente aqueles que aceitam o Consolador, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo. E nós somos os escolhidos e devemos nos esforçar dia após dia para que possamos sim sermos os selecionados ao findar de nossa jornada na terra, para morar nos céus, para ter o direito à eternidade, receber o nosso galardão por tudo aquilo que fizemos nesta terra, por tudo aquilo que guardamos os ensinamentos recebidos dos céus pelo nosso Deus. Amém. Meus queridos irmãos, eu agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs nesta reunião. Faço-lhes um convite para que amanhã aqui estejam para mais uma santa reunião, onde todo o poder dos céus aqui estará, ansioso para recepcionar a cada um dos irmãos e irmãs que virão buscar a sabedoria que aqui está na Igreja Apostólica, buscar a graça de Deus que está disponível a cada um de nós, buscar esse alimento espiritual da qual a humanidade está carente e sedenta, e que é oferecida a nós com todo amor por Ele, nosso Deus. Agradeço aos nossos irmãos coristas, músicos, regentes, pelos belos trabalhos que têm realizado, por esta bela reunião, esses belos hinos, que engrandeceu o reino dos céus e o nome bendito da Santa Vó Rosa e do Irmão Aldo. Agradeço aos nossos irmãos diácono e diaconisa pelo seu trabalho. E assim, a Santa Vó Rosa muito se alegra com cada um de nós. Convido, por gentileza, os que puderem, coloquem-se em pé. E vamos orar e agradecer por mais esta reunião maravilhosa. Em sinal de reverência, oremos. Querido profeta Irmão Aldo, querido e Santa Vó Rosa, mais uma vez chegamos ao término de nossa santa reunião, aonde o Senhor Primaz se faz presente junto à Santa Vó Rosa, junto à Mãe Virgem Maria, Jesus, o nosso Deus, junto ao poder dos céus, justamente para nos alimentar, nos dar todo o entendimento e a sabedoria, para muitas vezes fazer uma autorreflexão. Como está a minha vida? Como eu estou vivendo? Realmente eu estou colocando em prática tudo que o Senhor Irmão Aldo, tudo que a Senhora Santa Vó Rosa tem me ensinado, tem me mostrado, tudo que o nosso Deus e Pai tem me pedido? Eu tenho realmente valorizado o sacrifício de Jesus? Eu realmente tenho amado a Mãe Virgem Maria conforme ela precisa e merece que seja amada? Querido Primaz, obrigado por esses sábios conselhos, por mais uma vez relembrar a nós através desta mensagem o quanto nós devemos amar a nossa disciplina, o quanto nós devemos cumprir com o voto do batismo que fizemos, justamente, Primaz, para que possamos estarmos sempre em comunhão com os céus. Fortalece a cada um de nós na fé, nos dê coragem, bom ânimo, entendimento e sabedoria, para estar sempre com Deus, para estar sempre sobre a graça e a proteção dos santos e anjos dos céus, para que nenhum mal venha nos atacar, para que nenhum mal venha fazer com que nós desviamos desse santo caminho, mas ao contrário disso tudo, que nós colocamos sempre em prática a doutrina e principalmente a disciplina desta igreja, que moraliza cada um de nós, que nos aproxima cada dia mais de Deus e dos céus, que assim nós possamos viver até o dia que o nosso Deus nos chamar. Ajuda a tua igreja de um modo em geral, Primaz, a crer mais no Senhor, a suplicar mais a sua graça, do seu amparo e proteção. Abençoa a tua igreja para que creia mais na Santa Vó Rosa e através do nosso bom viver, para que nós possamos divulgar ainda mais o nome da nossa igreja,
o nome desses poderosos santos que representam a nossa igreja, que é a Senhora Santa Avó Rosa, que é o Senhor Santo Irmão Malto, para que a humanidade creia que todo o poder dos céus aqui está sobre esse povo, sobre esta igreja, e que eles também podem, se assim quiserem, se forem humildes de bom coração, eles também podem desfrutar de toda a graça, de todo o amparo e a proteção dos céus que nós desfrutamos. Querido primaz, obrigado por todos os atos dessa santa reunião. Ouça atentamente as orações dos seus filhos, os nossos irmãos que estão a orar nesse momento, agradecer por essa reunião maravilhosa, pela companhia dos santos e anjos, pelo poder dos céus que aqui está. Também suplico que o Senhor, junto a Santa Avó Rosa, com todo o poder dos céus, olhe por esses nomes que aqui foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Eu não sei o que pede, o que necessita, mas o Senhor sabe, porque o Senhor tem todo o poder que recebeu de Jesus, junto com a Santa Avó Rosa, sabe o que precisa, o que necessita. Também me lembro dos nossos irmãos que por um motivo justo aqui não puderam estar, mas estando lembrando dessa santa reunião, nesse momento muitas vezes em oração, que recebam as mesmas bênçãos, o mesmo amparo e proteção que nós recebemos nesta santa reunião. Suplico que um anjo, um santo poderoso, esteja ao lado de cada um dos meus irmãos que irão retirar os seus lares. Conceda a eles um bom caminho, que os santos e anjos os acompanhem e que eles tenham uma boa noite, um bom descanso, de gozo, paz, alegria e felicidade. E amanhã à disposição de estar na tua santa igreja para mais uma vez louvar, glorificar e bendizer o nome bendito do nosso Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs, que todos nós nesse momento recebamos as bênçãos do nosso bondoso Deus e Pai, que a unção do seu divino Espírito Santo conosco esteja, que nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, junto a Santa Avó Rosa, ao profeta Irmão Malto, esteja a nos guardar e abençoar hoje e sempre. Amém. O Senhor para todos, irmãos, uma boa noite, um bom descanso. Até amanhã.